Olá, amigos. Bem-vindos à aula 9 de português para o primeiro e segundo ano. Então, estamos a começar mais uma aula e a Isa hoje traz algumas partilhas. Queria-vos mostrar algumas coisas que recebemos e que me deixaram muito feliz ver que vocês aí em casa também estão a trabalhar e estão a aceitar os nossos desafios. Então, vejam aqui o que alguns amigos nos mandaram. Se lembram das últimas propostas, dos últimos desafios que nós fizemos, nós tínhamos combinado fazer uma lista de palavras com fle, com bre, escrever verbos no infinitivo. Vejam aqui estes trabalhos que alguns amigos fizeram em casa. Algumas letras estão muito pequeninas, mas dá para perceber. Temos aqui um amigo, que é o João. Ele utiliza a estratégia de tirar algumas letras de um saco e depois escreve vários verbos que começam com essa letra. O João desenha muito bem, ele ilustrou várias palavras de uma lista de palavras com fle, palavras da história, e também ilustrou algumas ações, alguns verbos, como podemos ver aqui no abrir. Fiquei muito feliz porque continuo a receber trabalhos ainda de outras histórias que lemos noutras semanas. Algumas propostas de masculino e feminino, singular e plural. Temos aqui os nomes comuns ainda dos sábios como camelos. Lembram-se dessa história? Outros colegas fazem imensas listas de palavras, recortes de jornais, revistas, folhetos, alguns desenhos ainda da mosca fosca e também do camelo. Queria-vos dizer que fico muito feliz quando recebo as vossas partilhas e sinto-me muito orgulhosa de saber que vocês estão a trabalhar bem aí em casa. Então, para hoje, o que é que vamos fazer? Então, vamos ler uma nova história. Esta história chama-se A Voz. Já vos vou falar um bocadinho dela. Vamos praticar a leitura e a escrita, como sempre. Vamos trabalhar um bocadinho a ordenação de frases, fazer alguns exercícios para nos ajudar a compreender a história e perceber o significado de novas palavras. Vamos também trabalhar os sinais de escrita e a sílaba tónica e a sílaba átona. Então, se calhar agora íamos começar pela leitura da história. A Isa hoje traz-vos uma história muito bonita, uma história de amor e de uma amizade de longa data. O livro chama-se A Voz, é da editora Calandraca, foi escrito por Chema Eras e ilustrado por Rosa Ozuna. Estão prontos? Então vamos lá. Numa tarde de primavera, estava o avô a trabalhar na horta quando viu chegar um carro que anunciava: esta noite há festa na praça da aldeia. Venham todos dançar com os melhores músicos do país. Ouviste, Manuela? Esta noite temos baile. Ouvi, Manuel, mas eu não vou. Já não sou uma rapariga para andar pelas festas. O avô calou-se. Olhou para o sol, que estava prestes a deitar-se atrás dos montes, e baixou-se para colher uma margarida, que crescia por entre as ervas. Depois foi ter com a sua mulher, deu-lhe a flor e disse: mas tu és muito bonita, Manuela. Tu és tão bonita como o sol. A avó sorriu e foi ver-se ao espelho. Não, sou feia como uma galinha sem penas, disse ela, prendendo a margarida no cabelo. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol. E faz o favor de te despachar, que temos que ir dançar. A avó foi à casa de banho e tirou um lápis de uma bolsa. O que vais fazer com esse lápis? Perguntou o avô. Vou pintar os olhos, que estão tristes como uma noite sem lua. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite. E faz o favor de te despachar, que temos que ir dançar. A avó sorriu e pegou num pincel. O que vais fazer com esse pincel? Vou pintar as pestanas, que estão curtas como as patas de uma mosca. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite e as tuas pestanas curtas como a erva recém-cortada. E faz o favor de te despachar, que temos que ir dançar. A avó voltou a sorrir e tirou um boião da prateleira. O que vais fazer com esse boião?
Vou pôr creme na pele, que está enrugada como um figo seco. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite. As tuas pestanas curtas como a erva recém-cortada e a tua pele enrugada como as nozes de uma tarde. E faz o favor de te despachar, que temos que ir dançar. A avó voltou a sorrir, pousou o boião e pegou num batom. O que vais fazer com esse batom? Vou dar brilho aos beiços, que estão secos como a terra dos caminhos. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-cortada, a tua pele enrugada como as nozes de uma tarde e os teus beiços secos como a areia do deserto. E faz o favor de te despachar, que temos que ir dançar. A avó sorriu, foi à mesa de cabeceira e tirou um frasco de uma caixa. O que vais fazer com esse frasco? Vou tingir o cabelo, que está cinzento como um nevoeiro. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-cortada, a tua pele enrugada como as nozes de uma tarde, os teus beiços secos como a areia do deserto e o teu cabelo branco como uma nuvem de verão. E faz o favor de te despachar, que temos que ir dançar. A avó sorriu e foi tirar uma saia do armário. O que vais fazer com essa saia? Vou esconder estas pernas magras que parecem agulhas de fazer renda. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-cortada e a tua pele enrugada como as nozes de uma tarde. Os teus beiços secos como a areia do deserto, o teu cabelo branco como uma nuvem de verão e as tuas pernas magras como as de uma andorinha. E faz o favor de te despachar, que temos que ir dançar. A avó pendurou a saia, foi lavar a cara e sorriu diante do espelho. Depois deu o braço ao seu homem e foram os dois para o baile. Quando chegaram, os músicos já tocavam no palco e toda a gente dançava. O avô segurou a avó pela cintura e puseram-se a dançar. Depois, olhou-a profundamente nos olhos e disse-lhe: Manuela, tens os olhos tristes e formosos como as estrelas da noite. Então, a avó olhou para os olhos do seu homem e viu que também ele tinha os olhos tristes como as estrelas da noite e as pestanas curtas como a erva recém-cortada e a pele enrugada como as nozes de uma tarde e os beiços secos como a areia do deserto e o cabelo branco como uma nuvem de verão e as pernas magras como as de uma andorinha. A avó baixou-se para colher uma margarida do chão, prendeu-a no colete do seu homem e aconchegou-se contra o seu peito. Depois olhou para o céu, voltou a olhar nos olhos do avô e, sem deixar de dançar, disse-lhe: Manuel, és tão bonito como a lua. E termina assim esta história, uma linda história de amor e uma amizade muito duradoura. Espero que vocês tenham gostado, eu gosto muito desta história. E então agora vamos trabalhar aqui um bocadinho algumas ideias do texto. Lembram-se do nosso plano? Vamos ver, primeiro trabalhar a compreensão e um bocadinho da leitura e da escrita. Nós fazemos sempre a análise da obra e pensar em que palavras podemos desenhar ou ilustrar e trabalhar a leitura. Então, palavras principais aqui desta história. O que é que vocês acham? De personagens só temos duas, não é? O avô e a avó. São as personagens principais. O avô, a avó, sol e lua. Mas depois temos uma série de outras palavras que também podemos ilustrar. Vocês podem também utilizar para treinar a leitura e utilizar também para escrever. Lembram-se, a Isa tinha-vos dito, se vocês tivessem um caderno de escrita ou algumas folhas brancas, ou de linhas, se preferirem, tenham sempre aí durante as nossas aulas esses livros à mão, esse material para vocês poderem ir tirando algumas ideias de escrita. Então, vou-vos deixar aqui algumas palavras. Temos horta,
aldeia, baile, margarida, estrelas, carro, tarte e nuvem. São algumas das palavras mais importantes que nós podemos desenhar aqui desta história. Relativamente às personagens, vamos pensar, temos a avó e temos o avô, que durante a maior parte do livro parece que têm opiniões muito diferentes. Mas quem é que dizia cada uma destas frases? Vamos ver. Temos 4 frases. Dizia que não tinha idade para dançar, diz que a avó é muito bonita, queria ir ao baile ou aceitou ir ao baile. O que é que vocês acham? Quais destas frases diz a avó, por exemplo? A avó começa por dizer que não tem idade para dançar. O avô diz-lhe que ela é muito bonita e que queria ir ao baile. E a avó finalmente aceita o convite do avô e conseguem ir ao baile. Então, vamos ver. Temos aqui um exercício, um bocadinho também de escrita e leitura. Temos uma frase em que temos algumas palavras que estão escondidas, que temos como imagens e que vocês têm que pensar, trocar a imagem pela palavra correta. Então, se vocês tiverem aí o caderno à vossa frente, junto de vocês podem escrever estas palavras que correspondem às imagens do exercício. Neste caso, quais serão as palavras que temos que escrever aqui? Temos o avô, não é? Temos a imagem do avô, ouviu um carro a anunciar a festa da aldeia. Vocês têm aqui toda a frase, só têm que escrever a palavra avô e carro para depois poder completar a frase. Está bem? Então, a frase vai ficar: o avô ouviu um carro a anunciar a festa na aldeia. Vamos ver mais um exemplo. Esta é mais curta. Temos novamente a imagem do avô. O que é que o avô deu à avó? O que é que o avô lhe deu? O avô deu uma flor, mas como é que se chama esta flor? O objetivo aqui é relembrar um bocadinho o que a história nos diz. Portanto, o avô deu uma margarida à avó. E temos mais uma. A avó tinha o cabelo branco como uma nuvem de verão. A avó tinha o cabelo branco como uma nuvem de verão. Então, agora, Isa traz aqui um exercício que nós nunca fizemos. Vamos ver. Eu tenho aqui uma frase, mas ela está muito desarrumada. Preciso da vossa ajuda para podermos organizar e arrumar esta frase. Então, quando vocês fazem estes exercícios na escola, qual é que é o vosso truque? Eu vou-vos contar qual é o meu. Eu olho sempre primeiro para perceber se há alguma palavra que começa com letra maiúscula. E depois olho também para tentar descobrir qual é a palavra que tem um ponto final, porque essa será um ponto final ou um sinal de pontuação, porque será a última palavra da frase. Então, aqui eu tenho a palavra com letra maiúscula, será U, portanto, eu já sei que esta frase começa com U, portanto, a palavra seguinte deverá ser uma palavra no masculino. Portanto, poderia ser o avô ou então o baile. Mas baile tem um ponto final. Portanto, não pode ser porque essa terá que aparecer no fim. Então, o avô e a avó foram, que é a ação, o que é que eles fizeram, foram onde? Ao baile. E depois aparece-nos então a última palavra que tem o sinal de pontuação. Então, vamos experimentar fazer aqui, ver se conseguimos treinar aqui algumas frases. A Isa vai colocar aqui algumas palavras e vocês vão aí em casa tentar arrumá-las numa ordem correta, está bem? De maneira a formar uma frase com sentido. Lembrem-se do truque que a Isa vos disse. Primeiro, vocês podem ver qual é a palavra que está escrita em letra maiúscula. Em princípio, pode haver mais do que uma, pode ser um nome próprio, mas vocês depois aí escolhem. Aqui, neste caso, só temos uma. Essa terá que ser o início da frase. E depois ver qual é a palavra que tem o sinal de pontuação. Neste caso, um ponto final. Então, o que é que vos parece? Assim, se eu lesse a frase assim como está, não faria sentido. Seria uma não-frase, não é? De noite há esta festa na aldeia praça. Algumas partes até poderiam fazer sentido, mas não está a frase organizada. Então temos que organizar as palavras de maneira a construir uma frase com sentido.
Vamos ver. Então, esta será a nossa primeira palavra, não é? Começa com uma letra maiúscula e eu já sei que aldeia será a última. Posso já arrumá-la aqui. Que outras palavras é que eu posso colocar aqui? Aliás, eu, ao colocar aqui a palavra é esta, se eu ler estas 3 palavras, esta noite há, já me faz algum sentido. O que é que vai acontecer esta noite? Festa. Onde? Na. E agora até podia ser só aldeia. Esta noite há festa na aldeia. Mas não, eu ainda tenho aqui 2 palavras. A palavra da e a palavra praça. Porque, segundo o texto, havia festa na praça da aldeia. Parece-vos bem assim? Vamos experimentar fazer outra. Vou colocando as palavras. Falta aqui. Então, no do avó, a Margarida, colete, uma avô prendeu. Que frase é que eu posso construir aqui? Então, na mesma linha do que a Isa disse há pouco, começo com letra maiúscula e vou terminar com um sinal de pontuação. Então, quem é que deu uma margarida para a colocar no colete do avô? Não foi o avô, o colete era do avô. Quem lhe deu foi a avó. Então eu posso dizer a avó, o que é a avó fez? Prendeu uma margarida, que é a tal flor que ela colheu. Prendeu onde? No colete. Sabem o que é um colete? O colete é uma peça de roupa que o avô utiliza. A avó prendeu uma margarida no colete do avô. Sim? Então, vamos continuar e vamos ver que exercício é que temos a seguir. Desculpem, a Isa não vos tinha colocado ali a frase completa, que tínhamos trabalhado antes. Então, vamos completar as frases de acordo com o texto. Cá em baixo temos dançar, baile, bonita e entusiasmo. O avô descobriu que ia haver um baile na aldeia. O avô ficou entusiasmado. Não era entusiasmo, era entusiasmado, desculpem. A avó pensava que já não tinha idade para dançar. O avô convenceu a avó a ir com ele porque mostrou-lhe que ela era bonita, tal como era. A avó descobriu que o avô também era bonito. Foi assim um bocadinho o final da história. Então, um verdadeiro ou falso? Vou-vos ler 4 frases e vocês vão ter que escolher se é verdadeiro ou se é falso. A avó pensa que é bonita como uma galinha sem penas. Vou ler primeiro para vos deixar a pensar um pouco. O avô pensa que a avó é bonita como a lua. A avó diz que os seus olhos são tristes como as estrelas da noite. E o avô diz que as pestanas da avó são como a erva recém-cortada. Sabem o que é que significa esta palavra? Recém-cortada. É quando a erva é acabadinha de cortar. Recém é junta, cortada, quer dizer que ela está acabadinha de cortar. Foi cortada há muitíssimo pouco tempo e tem neste caso tem a ver com o tamanho das pestanas da avó. Ele faz uma comparação. Então vamos ver. A primeira frase, a avó pensa que é bonita como uma galinha sem penas. Não, a avó pensa que é feia como uma galinha sem penas. É o que ela diz na história. O avô pensa que a avó é bonita como a lua. Não, ele acha que ela é bonita como o sol. A avó diz que os seus olhos são tristes como as estrelas da noite. É verdadeira. E o avô diz que as pestanas da avó são como a erva recém-cortada. É verdadeira, são curtas como a erva recém-cortada. Então, agora vamos... A Isa vai tirar aqui, vão lendo aqui estas frases. A ideia é vocês
tem, ao longo do texto, percebe-se que há várias opiniões. A opinião da avó e a do avô. A avó tem uma opinião e depois o avô vai sempre tentando contradizer aquilo que ela diz. Vão treinando aí a leitura destas frases e vamos perceber do que é que eles estão a falar aqui. Do que é que as personagens estão a falar em cada uma destas linhas. Deixa ver. Eu vou-vos dar aqui uma ajuda antes de ler as frases. Temos estes elementos. Temos os olhos, os beiços, que não é uma palavra muito comum. Vocês sabem o que é que significa? Beiços. São os lábios, é a boca. O cabelo, a pele e as pernas. Então, quando a avó diz tristes como uma noite sem lua, e o avô responde não, tristes como as estrelas da noite, eles estão a falar do quê? Será que estão a falar das pernas, da pele, das pestanas, do cabelo? Estão a falar do quê? Estão a falar dos olhos. Boa, dos olhos da avó. Curtas como as patas de uma mosca. Curtas como a erva recém-cortada. Estão a falar do quê agora? Das pestanas. Estão a falar das pestanas da avó. Enrugada como um figo seco, cheia de rugas. E o avô diz, não, enrugada como as nozes de uma tarte. Estão a falar do quê? Da pele da avó. Secos como a terra dos caminhos, secos como a areia do deserto. O que era seco? Eram os beiços da avó, que ela dizia que já estavam muito secos. E depois temos cinzento como um nevoeiro e branco como uma nuvem de verão. A Isa já avançou, é o cabelo. E depois, finalmente, magras como as agulhas de fazer renda e magras como as de uma andorinha, como as pernas de uma andorinha. Ok? Temos aqui. Então, agora vamos pensar assim. Se calhar vou andar um bocadinho para trás. Cada um destes objetos que a avó utilizava tinha uma função muito específica. Eu vou só virar aqui ao contrário, assim, para vermos melhor, ok? Então, nós tínhamos o lápis, o batom, o pincel, a saia e depois tínhamos dois muito parecidos, o frasco e o boião. Então, nós temos agora aqui as funções de cada um deles, cada um destes elementos que a avó utilizou. Vamos ver. Eu vou colocar aqui as frases, vocês, se lembrarem, vamos ver. Pôr creme na pele. O que é que a avó foi buscar para colocar o creme na pele? Não foi o lápis nem o pincel, pois não? Ela foi buscar o boião do creme. Tingir o cabelo. Tingir é pintar o cabelo. O que é que a avó foi buscar? A avó foi buscar o frasco. Esconder as pernas. A avó utilizou uma saia para esconder as pernas, não é? Uma saia mais comprida. Para pintar os olhos, o que é que ela utilizou? Será que ela utilizou o pincel, o batom ou o lápis para pintar os olhos? O que é que vocês acham? Ela utilizou o lápis. Dar brilho aos beiços. Dar brilho aos lábios. Ela utilizou o batom. E, finalmente, pintar as pestanas. A avó utilizou, então, um pincel. Está bem? Portanto, temos aqui os diferentes objetos com diferentes funções. Isto é um bocadinho o que já fizemos aqui. O batom para dar brilho aos beiços, o boião para pôr o creme, o frasco para tingir o cabelo e a saia para esconder as pernas. Então agora vamos entrar aqui um bocadinho na gramática. Sílaba tónica e átona. Nós temos aqui dois exemplos. Um exemplo de uma palavra que tem acentos e outra que não tem. O que é a sílaba tónica? Vocês lembram-se, já trabalharam isso na escola, certamente. Isa vai-vos ajudar a relembrar. Então,
Se eu pensar na palavra primavera e pensar nas suas sílabas, eu digo primavera. Há uma sílaba que eu carrego um pouco mais, que essa sílaba é a sílaba tónica. E quando as palavras não têm acento, como o caso de primavera, como é que eu sei qual é a sílaba tónica? Eu, quando pronuncio essa palavra, às vezes até como se estivesse a chamá-la, eu sei que há uma sílaba que eu carrego mais, que neste caso é o vé. Vejam aqui. Frasco. Dançar. Eu tenho várias palavras em que eu consigo descobrir qual é a sílaba tónica. E nenhuma delas tem acento. Temos aqui boião, que tem ali um til, mas o til não é um acento, já vamos ver mais à frente. Então, vocês podem, para descobrir a sílaba tónica, dizer as palavras como se estivessem a chamá-las, está bem? E vão descobrir que há uma sílaba que carregamos mais. Quando as palavras têm um acento, como é o caso da palavra músicos, é o acento que vai dar-nos o sinal onde está a sílaba tónica. Neste caso é músicos. Sim? E que acentos é que vocês conhecem? Qual é o papel do acento nas palavras? Vamos ver, nós temos na história duas palavras muito parecidas. Temos o avô e a avó. E a única coisa que muda é o acento, e é por isso é que lemos a palavra de forma diferente. Avô faz com que o O no final tenha um som mais fechado e avó faz com que o O no final tenha um som aberto. Avô e avó. Portanto, a diferença entre estas duas palavras é o acento. Vamos ver que acentos é que nós temos. Vou andar aqui um bocadinho... Oi, desculpem. Então, nós temos o acento circunflexo, que às vezes vocês chamam de chapéu, não se chama chapéu, chama-se acento circunflexo. Temos aqui exemplos português e shampoo. Temos o acento agudo, que é aquele que fazemos para o lado direito, que é o mais comum, pá e história. E temos o acento grave, que é menos comum, que fazemos para o lado esquerdo, que há poucas palavras com este acento, o a, o aquela. Temos aqui outras palavras da história que têm acentos, músicos, armário. Como é que nós as poderíamos arrumar de acordo com o seu acento? Temos acento circunflexo, agudo ou grave. Portanto, músicos, armário, lápis, vão para o acento agudo. O A, quando está sozinho com acentuação, vai para o acento grave, que é o acento para o lado esquerdo. Depois temos ES, o pôr e o A, que vai também para o acento agudo. Então, aqui é fácil, é só ligar acento circunflexo, agudo e grave. E agora vamos tentar arrumar aqui estas palavras. Então, temos outras palavras da história, está bem? Então, vamos arrumá-las de acordo com o acento. Vocês já estão a ver. Acento agudo, até deixámos ali os acentos em cima para vos poder dar aqui alguma ajuda. Músicos, lápis, recém-cortada e armário. Aquele, A, para o acento grave. E depois temos pôr e avô para o acento circunflexo. Todas estas palavras aqui têm outros sinais de escrita. O til, se calhar o que vamos fazer é, a Isa vai-vos mostrar quais são os sinais e depois vamos continuar a trabalhar na próxima aula. Temos o til, que não são acentos, são sinais de escrita. O til, a cedilha e o hífen. Vocês conhecem várias palavras com estes sinais. Então, nós poderíamos agrupar as palavras por acentos. Portanto, temos agudo, grave, circunflexo ali com o avô e pôr. E depois temos o til, a cedilha e o hífen da palavra recém-cortada. Então, na próxima aula, nós podemos continuar a trabalhar alguns destes exercícios. O que é que a Isa gostava que vocês fizessem em casa? Procurassem algumas palavras com acentos e algumas palavras com sinais de escrita e que tentassem construir frases ou textos com essas palavras. Está bem? Pensem, não utilizem com hífen, aqui temos pouco, só temos o recém-cortada, mas existem várias palavras que vocês podem utilizar. Podem também utilizar as palavras com til, com sinais ou acentos. Está bem? Então, por hoje vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado desta aula. Até à próxima. Beijinhos.